Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Chegamos ao penúltimo vídeo do projeto Primícia 2026 e hoje vamos falar de mais uma forma de se conectar com Deus e com aquilo que os céus estão dizendo. E hoje vamos falar sobre discernimento espiritual, entender os tempos e os sinais. Os céus nunca estão em silêncio. Deus fala por tempo, por estações e por sinais. E aqueles que estão conectados em espírito com o Senhor, que vão saber discernir o que os céus estão dizendo nesse tempo. Porque o discernimento espiritual não é intuição humana, mas é uma conexão que é ativada, é uma sensibilidade espiritual que é ativada através da comunhão com Deus. Porque quem discerne não reage aos acontecimentos, mas responde ao que o céu está anunciando. 1 Coríntios 2,15 diz: mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Jesus, em Mateus 16,3, ele confronta uma geração que sabia muito bem discernir os climas naturais, né? Mas não sabia entender os movimentos espirituais. Olha o que está escrito. Mateus 16,3 diz: sabeis discernir o aspecto do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? E isso nos revela uma verdade poderosa, que diz: é possível estar informado e ainda assim estar espiritualmente desatualizado. E o que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a capacidade de enxergar além do visível, compreender o que está por trás dos fatos e alinhar decisões ao que Deus está liberando no mundo espiritual. Então isso não é adivinhação, isso não é suposição, mas isso é conexão com a mente de Cristo. Isso está conectado com aquilo que Deus está falando, com aquilo que os céus estão dizendo. Então esse é o tempo de nós termos discernimento espiritual, para não sermos enganados. Porque há muitas vozes falando, há muitas fontes querendo ser ligadas e conectadas. Nós precisamos discernir qual voz nós estamos ouvindo. Nós precisamos discernir se é realmente um propósito de Deus aquilo que nós estamos vivendo. É parar, pensar, analisar e se conectar para entender o que Deus quer nestes dias. Porque 1 Coríntios 2,16 vai dizer: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem discernimento, lê os acontecimentos pela ótica do céu e não pelas manchetes da terra. Muitas pessoas são guiadas por aquilo que a terra está dizendo. Muitas pessoas têm como base aquilo que a terra está mostrando, está noticiando. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser guiados por aquilo que os céus estão dizendo. Porque é os céus que governam a terra. É os céus que direcionam a terra. Então, se você quer andar segundo os princípios do Senhor, se você quer andar no propósito de Deus, ouça o que os céus estão dizendo. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os acontecimentos da terra. Não que não sejam importantes alguns deles, mas isso não tem que direcionar a sua vida. Você tem que estar direcionado e governado por aquilo que os céus, por aquilo que Deus está dizendo ao seu favor. Então, discernimento é sim uma conexão com Deus e com o que os céus estão dizendo. Porque os céus falam, mas nem todos estão entendendo. Deus libera direções em estações certas e não em improviso. Deus abre janelas de oportunidade em tempos certos. O que nós precisamos é discernir os tempos que estamos vivendo, discernir os sinais, as estações. É saber, opa, essa é uma janela de oportunidade dos céus e eu não posso perder essa oportunidade. Porque no tempo certo o discernimento gera movimento. E fora do tempo, até boas decisões geram atraso. Você está se movimentando por aquilo que você está discernindo dos céus?
Ou você está fora do tempo, fora da estação e não sabe para onde vai, não sabe como ir. E para se conectar com aquilo que os céus estão dizendo, você precisa discernir qual estação você está vivendo. Uma roupa, por exemplo. No inverno, a roupa de calor, ela perde a sua utilidade. Perde a sua utilidade, mas não quer dizer que ela não seja importante para uma estação. Então, talvez a forma que você está andando aqui não seja útil para essa estação, mas vai chegar um momento em que você vai ter que caminhar dessa forma. O que nós precisamos é discernir as estações. Eu não posso no inverno usar uma roupa de calor, e eu não posso no calor usar uma roupa de inverno. Eu preciso saber como caminhar nas estações certas. Porque isso não fala sobre apenas fazer a coisa certa, mas é fazer no tempo certo. Quem discerne os tempos anda em sincronia com Deus. E nós aprendemos um princípio muito importante, que diz: falta de discernimento gera atraso espiritual. Tem muita gente atrasada em fazer aquilo que Deus já mandou fazer. Tem muita gente que está esperando um sinal do céu, mas Deus já falou, a estação já mudou e a pessoa está estagnada na estação. Na estação anterior, não é preciso caminhar segundo as estações. É preciso discernir que Deus mudou a estação, que Deus mudou o plano, e agora é caminhar segundo aquilo que Deus quer. E para isso é preciso discernimento espiritual. É você saber, opa, Deus mudou a estação e eu preciso também mudar as minhas ações, os meus direcionamentos, as minhas atitudes. E quais são, Rômulo, os perigos de não discernir corretamente? Confundir oposição com permissão divina, resistir ao novo por apego ao antigo e orar por portas que Deus já fechou, ignorar alertas espirituais e sofrer consequências naturais, porque discernimento protege, direciona e antecipa. Então, queridos, discernir é ouvir o que os céus estão dizendo antes que a terra grite, porque quem discerne os tempos não se desespera nas transições. Quem discerne os tempos, os sinais, as estações, sabe quando Deus transicionou, quando Deus mudou a estação. Ei, Deus pode estar mudando a sua estação hoje e você precisa discernir qual estação você está. Você precisa saber como se equipar para esta estação, como caminhar nessa estação, para que você realmente viva o propósito de Deus na terra. Porque a vontade de Deus é que os céus sejam conectados com a terra e você tem nas mãos o discernimento para entender aquilo que Deus quer de você, para você e para a terra através da sua vida. Então, queridos, vamos fazer a nossa declaração profética de hoje. Declare comigo. Eu declaro que meus olhos espirituais estão abertos. Discerno os tempos, reconheço as estações e respondo ao que Deus está falando. Não ando atrasado, não ando confuso, não ando fora do centro da vontade de Deus. Eu estou alinhado com os céus e posicionado para viver o que Deus preparou para este tempo. Amém. Então, queridos, eu quero encerrar esse vídeo te agradecendo por chegar até aqui, né? O próximo vídeo será o nosso último vídeo desse projeto Primícia 2026. Parece que não, mas foi desafiador para mim. E eu sei que isso vai gerar frutos no reino dos céus. Então, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para alguém. Compartilhe os vídeos que foram gravados para alguém, para que alguém possa se conectar com aquilo que Deus e os céus estão dizendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração e até a próxima.